Texto do Evangelho para o terceiro domingo após Epifania, texto de Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 30, que nos relata o início do ministério de Jesus. O contexto é bem conhecido, no final, lá no capítulo 3, nós temos o relato bastante breve do batismo de Jesus. O capítulo 4 nos traz a tentação de Jesus, podemos dizer assim, foi o primeiro ato após a sua instalação como Messias, né? Ele que já era desde sempre o Messias, mas que recebeu ali então de uma maneira especial o Espírito Santo. Ele é tentado, então levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. E agora aqui, a partir do versículo 14, em Lucas 4, nós temos o começo do ministério propriamente dito de Jesus. Um tema que é bastante próprio para esse período de Epifania, estamos no terceiro domingo após a Epifania, exatamente um tempo em que a igreja reflete sobre a manifestação de Jesus no seu caráter messiânico, no seu caráter de Salvador ao mundo inteiro. E aqui nós vamos vê-lo, então, proclamando a palavra de Deus e utilizando-se de um texto do Antigo Testamento que se aplica diretamente a ele e à sua missão. Então, Lucas 4, 14. Kai ipestrepsen ho Jesus en te dinamei tu pneumatos eisten Galilaien, kai feme excelten cat holes tes perihioru peri autu. E então, saiu Jesus, ou partiu Jesus, no poder do Espírito, en te dinamei tu pneumatos, no poder do Espírito, para a Galileia. E a sua fama saiu por toda aquela região a respeito dele. A fama, os rumores sobre ele, aquilo que se dizia a respeito dele, se divulgou por toda a região. É importante aqui notar essa expressão preposicional, en te dinamei tu pneumatos, no poder do Espírito. Jesus foi batizado e no seu batismo ele teve aquela declaração do Pai, este é o meu filho, em quem eu me alegro, e temos também aquele evento em que o Espírito Santo desce na forma como pomba sobre ele. E esse evento da descida do Espírito sobre Jesus é bastante importante, porque nós vamos ver que a partir de agora, todo o ministério de Jesus é um ministério no Espírito, ou um ministério pelo Espírito, ou como Lucas o coloca aqui, no poder do Espírito. Em outras palavras, o Espírito Santo está com Jesus em todos os momentos da sua caminhada messiânica. Isso, na verdade, caracteriza o fato dele ser o Messias. Ele foi ungido pelo Espírito, como ele logo mais vai dizer diretamente a partir de um texto do profeta Isaías. Versículo 15, Kai autós edidas kenentais sinagogais auton doxadzomenos hipopanton. E ele ensinava, edidas ken, aqui nós temos uma forma do imperfeito, do indicativo, que dá a ideia de algo contínuo, repetitivo, habitual. Aqui nesse caso, dá a ideia de que ele estava ensinando por um bom tempo nas sinagogas deles, doxadzomenos. Nós temos uma forma do particípio presente, do verbo doxadzo, na sua voz passiva, sendo glorificado por todos. É importante lembrar que doxadzo, daí vem também o termo doxa, glória, tem a ver no grego clássico, com a opinião sobre algo. E no grego koinei, particularmente no Novo Testamento, doxadzo tem a ver com colocar o brilho sobre alguém, ou reconhecer o brilho de alguém. Deus é glorificado, Deus brilha, Deus é reconhecido como Deus. Jesus foi glorificado aqui, foi reconhecido, então, por todos naquilo que ele ensinava. O ensino de Jesus causou esse impacto sobre todas as pessoas que estavam lá na sinagoga. Versículo 16, Kai elten eis Nazará, u en tetramenos. E ele foi para Nazaré, de onde ele tinha sido criado. Tetramenos é uma forma do particípio perfeito passivo, verbo trefo, criar alguém. Então, onde ele tinha sido criado, onde ele havia crescido, daria para dizer assim. Kai eiselten katato eiotos auto entehemera ton sabaton, eisten sinagogen kai eneste anagnonai. E então,
ele saiu conforme o seu costume, o eiotos, é um particípio perfeito do verbo eto, ter um costume sobre algo. Então ele fez conforme o costume dele. Ele, no dia do sábado, foi para uma sinagoga e aneste anagnonai. E ele levantou, verbo anistemi, aqui usado no auristo do indicativo, anagnonai, nós temos uma forma do infinitivo do verbo anagnosco, que normalmente tem o sentido de uma leitura em voz alta. Nesse sentido é usado em outros textos também no Novo Testamento. Então, conforme o costume dele, no dia do sábado ele foi para a sinagoga e num dado momento, então, levantou para ler em voz alta. Versículo 17, Kai epedote auto biblion tu profeto Isaio. E então foi dado para ele o livro do profeta Isaías. Kai anaptixas to biblion heuren ton topon hu en gegramenon. E ele desenrolou, então, desenrolando aqui o livro. Esse é um termo que é um rapax legomenon, esse verbo anaptizo, somente é usado aqui neste texto. Ele desenrolou, então, o livro era na verdade, um rolo, tá? E desenrolou o livro, então, e encontrou o lugar onde estava escrito. Aqui existe uma dúvida que, na verdade, o texto, em nenhum momento ele nos responde, se Jesus escolheu esse texto especificamente naquele momento, afinal de contas foi-lhe entregue o rolo do profeta Isaías, cada livro estava num rolo separado, e se ele escolheu especificamente esse texto ou se ele era um texto usado já propriamente para aquele dia. E, como disse, nós não temos resposta para isso, mas o texto que Jesus lê é muito significativo. Ele é retirado lá do profeta Isaías, no capítulo 61. Versículo 18, Pneuma Kyriou epemé, hu eineken echrisen me. O Espírito do Senhor sobre mim. Aqui nós podemos incluir o verbo de ligação, o Espírito do Senhor está sobre mim. Hu eineken echrisen me, porque ele me ungiu. Importante aqui o uso do verbo chrio, de onde vem o termo Christos. Chrio é o ungir, é o derramar óleo, e nós lembramos que isso é uma prática que vem do Antigo Testamento, quando reis eram escolhidos. Também acontece com sacerdotes e profetas, no entanto, é mais comum com reis, em que é derramado óleo sobre a sua cabeça, apontando para o fato de que Deus escolheu aquele indivíduo para ser um rei. Então, o uso do verbo chrio, do derramar óleo, que depois, então, vai ser aplicado diretamente a Jesus, naquilo que virou quase que um nome para ele, é um título, né? O Christos, o ungido, o Messias. Esse é um verbo que lembra a constituição de um rei. E é importante lembrar que quando se usa o termo Christos, de uma certa maneira sempre estamos sendo recordados de que este que ali está é o rei escolhido por Deus. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu. Então, Jesus vê aqui a descida do Espírito sobre ele como uma marca concreta, visível, da sua unção, ou nós podíamos dizer da sua constituição como aquele que vai agir a partir de agora no seu caráter messiânico. É evidente que Jesus sempre é o Messias, o Cristo, isso já foi declarado pelos anjos lá em Belém, quando ele é o Cristo de Deus, ele é o escolhido, ele é o rei desde a sua vinda ao mundo. No entanto, a partir de agora, com a descida do Espírito sobre ele, tanto na sua natureza divina como natureza humana, ele tem o Espírito plenamente e ele inicia o seu trabalho messiânico, por assim dizer. E ele vai dizer agora em que constitui esse trabalho. Ele vai usar aqui alguns verbos no infinitivo, que é usado no Novo Testamento no sentido de finalidade ou de propósito. Então, o Espírito do Senhor sobre mim, porque ele me ungiu, e agora, euangelisas tai ptochos,
para anunciar boas novas, boas notícias aos pobres. Apestal quem me enviou-me, kerixai aichmalotois aphesin, para proclamar aos cativos. Aichmalotois é um rapax legomenon, também só usado aqui, para anunciar aos cativos aphesin. Aphesis é usado muitas vezes no sentido de perdão, mas também pode significar libertação, e esse parece ser o melhor sentido aqui. Então, para proclamar libertação aos cativos. Kai tiflois anablepsin, e aos cegos recobrar a visão. Novamente temos aqui um rapax, palavra somente usada neste versículo aqui. Esse anablepo, o recordar da visão. Aposteilai tetraus menos en aphesin, e anunciar aos feridos. Aqui nós temos um particípio perfeito do verbo trauo, que também é um rapax, também é usado somente aqui, e este verbo significa machucar, ferir ou oprimir alguém. Então, ele diz que ele veio também, foi enviado por Deus para enviar os feridos em libertação. Versículo 19, kerixai eniauton kirio dekton, para proclamar, novamente temos aqui um infinitivo auristo, para proclamar o ano favorável ou agradável do Senhor. Então, através desses versículos, dessas citações do profeta Isaías, Jesus ele desvenda um pouco da sua missão. Anunciar boas novas aos pobres, proclamar libertação aos que estão cativos, fazer ver novamente os que estão cegos, dar libertação aos que estão oprimidos, feridos, machucados, proclamar o ano agradável, aceitável do Senhor. Versículo 20, Kai ptixas to biblion apodus to hiperete ekatisen. E aqui nós temos então agora, ele enrolou novamente, enrolando o livro, o rolo do livro do profeta Isaías, devolveu ao servo, hiperetes, é um servo, um ministro, alguém que auxiliava ali então no culto na sinagoga, ele entregando então novamente o livro, enrolado agora ao servo, sentou-se, ekatisen. Kai panton hoi oftalmoi en te sinagoge esan atenitsontes auto. E todos os olhos da sinagoga, na sinagoga, estavam fixando-se nele. Atenitzo aqui é fixar os olhos em alguém atentamente para ver o que vai acontecer. Depois de Jesus então ter dito essas palavras, todo mundo ficou de olho nele, talvez o que ele vai falar sobre isso? Afinal de contas, ele já leu o texto do sermão, e como é que vai ser o sermão dele, então? Como é que ele vai aplicar esse texto aqui? Afinal, ele leu um texto do profeta Isaías, bastante importante, em que fala da descida do Espírito, da unção de alguém fundamental, do Messias de Deus, e como é que ele vai usar isso aí? Então, versículo 21, Erxato de legen pros autus. E ele começou a dizer para eles, hoti. O hoti pode ser traduzido como que, ou então simplesmente introduzindo um discurso direto, até colocando ali 2 pontos. Semeron peplerotai regrafé haute entois osin himon. Hoje se cumpriu. Plerol, o verbo usado aqui no passivo, perfeito passivo, hoje se cumpriu esta escritura nos ouvidos de vocês. Ou seja, vocês aí que estão ouvindo nesse momento histórico aqui, nesse dia concreto, tiveram esta palavra da escritura, este escrito de Deus sendo plenamente realizado. Aí nós temos que lembrar que o plerol dá essa ideia de que algo que estava incompleto agora se torna completo. Ou seja, aquela palavra de Isaías, por mais que ela pudesse ser aplicada de uma ou de outra maneira já no período do próprio profeta, mas ela não estava
completa, ela não estava cheia, essa palavra. Agora ela se tornou cheia, essa grafê, ela se tornou plena diante dos ouvidos deles, ou seja, aquilo que eles estavam ouvindo cumpria a escritura que Jesus havia terminado de ler. Versículo 22, Kai pantes e martyrun auto kai etaumatson epi tois logos tes charitos, tois ec poreuomenos ec tus tomatos autu. E todos testemunhavam a respeito dele e se admiraram com as palavras de graça, que saíam da sua boca e diziam. É interessante essa expressão, que eles se admiravam, se maravilhavam com as palavras da graça que saía da sua boca. E então eles disseram, Uhi huios estin Yosef hutos, não é este o filho de José? Ele estava em Nazaré, a cidade em que ele havia crescido, então as pessoas o conheciam desde pequeno, desde jovem, muito jovem, e o identificaram. Não é esse aí o filho do José? A gente conhece ele. Versículo 23. Kai eipen pros autus. E então ele disse para eles, aqui novamente o sujeito é o próprio Jesus. Pantos ereite moi ten parabolen tauten. Certamente vocês vão me dizer esta parábola. Iatré terapeuson seauton. Ó médico, cura a ti mesmo. E por que Jesus fala isso? Ele continua dizendo, Rosa ecusamen genomena eis ten Cafarnaum, poieson kai ode ente patride su. Vocês vão me dizer isso, então, o médico, cura a ti mesmo. Tudo quanto nós ouvimos acontecido lá em Cafarnaum, faze também aqui, na tua própria cidade natal. Em outras palavras, você está falando bonito, nós reconhecemos que o que você fala são palavras muito belas, são palavras de graça, mas nós queremos ver alguma coisa a mais. Tu disseste que isso se realizou diante dos nossos ouvidos, mas nós queremos ver algo com os nossos olhos. E Jesus identifica isso neles. Versículo 24, Eipendé, amen lego himin hoti udeis profetes dectos estin ente patridi autu. E ele disse então para eles, em verdade eu lhes digo que nenhum profeta é aceitável na sua própria cidade natal. 25. Epaleteias de lego himin. Em verdade eu lhes digo, polai herai esan entais remerais Eliu ente Israel. Muitas viúvas havia nos dias de Elias, profeta Elias, em Israel. Hote ecleiste ho uranos, quando fechou-se o céu, epi etetria caimenas ex, por 3 anos e 6 meses. Ros egeneto limos megas epi passan tengen, como aconteceu uma grande fome em toda a terra. Versículo 26. Kai pros udemia nauton epempte Elias, eis me eis sarepta tes Sidonias, pros ginaica heran. E para nenhum desses lugares foi enviado Elias, senão para Sarepta de Sidom, para uma mulher viúva. Versículo 27, Kai poloi leproi esan ento Israel, epi Eli saiu tu profeto, Kai udeis auton e catariste eime Naaman, Rosiros. E muitos leprosos havia em Israel, no tempo de Eliseu, profeta, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o Ciro. Versículo 28, Kai eplestesan pantes timu ente sinagoge acuantes tauta. Aqui nós temos então agora, depois desse discurso de Jesus, em que ele identifica a incredulidade das pessoas, afinal de contas elas sabiam quem ele era, sabiam que ele era o filho do José,
Naturalmente, o leitor de Lucas sabe que Jesus não é realmente filho de José, ele é filho de Deus, ele é filho de Maria, José é o seu pai adotivo. No entanto, assim ele era conhecido. E eles não conseguiam ver como é que este jovem, que eles haviam visto crescer, poderia aplicar aquela palavra de Isaías diretamente a si mesmo. E Jesus, então, mostra que isso é bem próprio, que na sua própria terra o profeta não é recebido. E agora a reação, então, deles é descrita no versículo 28, kai eplestesan, e encheram-se, pantes, todos, timu, de ira, ente sinagogue, na sinagoga, acuantes tauta, ouvindo estas coisas. Então, quando eles ouviram Jesus falar tudo isso, eles ficaram cheios de muita ira, diz aqui o texto. Versículo 29, kai anastantes exebalon auton exotes poleos, e levantando, expulsaram-no para fora da cidade. Kai egagon auton heos ofrios tu oros, e o levaram até a borda do monte, ou seja, havia ali um lugar alto, podemos imaginar assim, um precipício que havia logo ao lado, e eles o levaram até a borda daquele monte, Efhu Repolis Ecodômeto, onde a cidade estava construída, a cidade deles, Hoste Catacremnisai Auton, de modo a jogar no precipício. Aqui nós temos essa forma do verbo katakremnizo, que também é um verbo bastante raro, para jogá-lo no precipício. Então, a ira deles foi tão grande, quando Jesus se identifica como o Messias, descrito por Isaías, e que eles são capazes, então, agora de querer matá-lo, inclusive. Eles entendem aquilo como uma palavra blasfema de Jesus, enfim. E o versículo 30, então, concluindo o texto, autos de dielton diamesso auton eporeueto. Mas ele mesmo, e é interessante aqui o uso do autos, que é um pronome pessoal da terceira pessoa, que somente é usado para ênfase, por isso podemos traduzir por ele próprio, ele mesmo, e ele mesmo, passando pelo meio deles, partiu. Há um tom de mistério aqui nesta afirmação de Lucas, no versículo 30, o próprio evangelista não nos explica isso, afinal toda aquela multidão estava ali levando Jesus para jogá-lo no precipício e o texto simplesmente diz que ele passando pelo meio deles partiu. Como é que ele fez isto? Lucas não nos explica, mas o fato é que esta não era ainda a sua hora e por isso nada aconteceria para tirar a sua vida, porque não havia chegado o momento dele entregar a sua vida voluntariamente. Bom, esse é o texto, então, para o terceiro domingo após Epifania. É um texto, então, importante, porque ele nos relata a primeira proclamação, a primeira pregação de Jesus, e exatamente nessa sua primeira pregação, alguns elementos muito importantes aparecem. Nós podemos aqui, ao menos, lembrá-los rapidamente. O primeiro deles é a identificação de Jesus com o Messias descrito lá pelo Antigo Testamento nas palavras do profeta Isaías. Um outro elemento importante é a presença do Espírito Santo em todo o ministério, em toda a trajetória de Jesus como o Messias, uma trajetória em que ele vai anunciar boas novas aos pobres, trazer libertação aos cativos, dar visão aos cegos, enviar livres os que estão oprimidos, machucados, e proclamar que este é o ano agradável do Senhor, ou seja, é o ano em que Deus está se agradando, pelo fato exatamente do Messias estar lá. Um outro elemento importante a lembrar, também nesse período de Epifania, um período que lembramos a proclamação do Evangelho ao mundo inteiro, é a rejeição que houve já no início à proclamação de Jesus como Messias. O seu próprio povo o rejeitou, ouvindo a sua mensagem. E, portanto, não nos deve admirar o fato de que também hoje, quando a palavra de Cristo é anunciada, ela produz vida, porque o Espírito Santo continua agindo por meio desta palavra, e, ao mesmo tempo, também existe a rejeição. No entanto, ele continua sendo aquele que é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Messias, e ele é aquele que não permite que lhe tirem a vida antes de chegar a hora determinada pelo Pai, dentro da sua missão de salvação do mundo.